Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar discutindo aí exercícios de raciocínio lógico matemático, né, problemas aí que envolvem incógnitas com mais de um algarismo, tá? A gente vai aprender uma técnica bacana aí para a gente resolver esse exercício. Na verdade a gente vai estar estudando duas técnicas, tá? É uma combinação aí da técnica da decomposição numérica com uma proporção aí no final, né? Uma ideia de proporção que sempre aparece aí no final desses exercícios. Então a gente vai fazer 3 exercícios para caracterizar isso daí. Primeira questão, vamos lá. Observe a adição. U mais eu é igual ao E, sendo E mais U dois algarismos não nulos, distintos. A soma de E mais U é igual a... Bom, então repara que a gente poderia ficar atribuindo valor aqui, né? Chutando o valor aqui até a gente tentar descobrir, né? Se ele é de um dígito, ele varia de 0 a 9, né? Então tem que ser um algarismo decimal. Então a gente vai ficar testando, encontraria a resposta. Mas hoje a gente vai mostrar aí uma técnica mais bacana aí para estar resolvendo isso daí, tudo bem? Então vamos lá, a gente escreve aqui, tá? U mais eu é igual ao E. E daí, esse eu aqui, né, ele tem dois algarismos. Então, a gente tem algarismo da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e aí vai, né? Então, como o E está na posição da dezena, a gente multiplica ele por 10. A gente quebra, separa ele do U. E o U está na casa da unidade, então ele fica sozinho lá mesmo, né? Multiplica por 1, um elemento neutro não precisa escrever. Olha lá, vou fazer a mesma coisa do lado direito da equação, né? Está escrito UE. Então o U está na casa da dezena, então multiplico ele por 10. E o E, que está na unidade, mantém. Está aqui. Agora eu vou juntar todos os E's para um lado e o U para o outro lado. Então, como tem mais E para o lado esquerdo, né, o primeiro membro aqui da equação, eu vou trazer aquele E para cá. E vou levar esse mundaréu de U aqui tudo para o segundo membro. Então, U mais U é 3U, né? 3U. Então, isso aqui vai dar 9E é igual a 7U. Pronto, chegamos aqui no que a gente chama de proporção, né? Na matemática, quando a gente tem uma situação dessa, a gente pode falar que o E é múltiplo de 7. Então, ele é 7 vezes uma constante multiplicativa. E o U é 9 vezes essa constante também. A mesma constante multiplicativa, esse fator de proporcionalidade entre os números, né? Mas como, então, pega a letra de um lado e o número do outro, né? Mas quando nós temos aqui que o E e o U são apenas de um dígito, né? Então esse K não pode ser 2, por exemplo, né? Senão seria 14 e 18, já ultrapassa a unidade. Então, como ele está falando que o U e o E são de um dígito, né? São algarismos, então a gente vai ficar com o 7 e o 9 mesmo. E pronto, está resolvido aqui o problema. Então é só somar. Agora ele queria E mais U, né? Então somando aqui vai dar 16. E a gente já teria o gabarito aí, letra D. Mas a gente pode ainda tirar uma prova real, conferir, né? Então, segundo o que nós estamos falando, o U vale 9. Então essa conta, né? Traduzindo, seria 9 mais 79, né? EU é 79. E aí, somando isso aqui, o que, que vai dar, né? Vamos lá. 9 vezes 3, 27, vai 2. 7 com mais 2, 9. Olha lá, dá exatamente 97, e é o UE. Tudo bem? Então, garantido aí a nossa letra D. Vamos fazer mais 2 exercícios para treinar essa técnica. Então, esse já anunciado um pouco mais assustador aí, vamos ver. A caminho de Chapuri, um motorista viu uma placa de sinalização que indicava a distância até a cidade, em quilômetro, e era um número de 3 dígitos, sendo que apenas o dígito do meio era 0. Então essa aqui é a parte importante, né? Certo? A placa era um número de 3 dígitos e apenas o do meio era 0. Bom, então a placa ela tinha mais ou menos uma cara assim, né? Por exemplo, essa foi a placa que ele viu, né?
45 minutos depois, outra placa indicava a distância até Chapuri, sendo formada pelos 2 dígitos diferentes de 0 da primeira placa, mas em ordem invertida. Vamos lá, vamos destacar essa parte também, né? Formada por 2 dígitos diferentes de 0 da primeira placa, porém em ordem invertida. Então ele encontrou a placa BA. 45 minutos depois, a distância que outra placa indicava era formada pelos mesmos 2 dígitos da placa anterior. Bom, aqui ficou implícito, né? Nem precisou falar para a gente que era a placa AB, né? Imagina, você está de carro, vê uma placa em quilômetro, marcando quilometragem. Aí depois de 45 minutos você vê a mesma placa, já vira filme de terror, né? Tá certo? Então você está dando loop ali, né? Ficou preso, ficou amarrado ali, nunca mais vai sair dali, vai anoitecer, vai acontecer aquele monte de coisa de filme de terror. Então, no caso, você viu a placa AB. Não falou, né? Mas certamente era isso daí, pela lógica. Sabendo que a velocidade é definida como a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância, e assumindo que o motorista manteve a mesma velocidade ao longo de todo o trajeto, o tempo gasto em minutos para chegar a Chapuri após a passagem pela última placa, ele quer saber quanto tempo que vai demorar para conseguir chegar aqui em Chapuri, né? Então, né, vamos concentrar nessa incógnita com mais de um algarismo, né? A0B não é A vezes 0 vezes B, né? É A0B, né? Sei lá, 103, 208, alguma coisa desse tipo aí, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui de novo a situação. Então nós temos o A0B, aí depois nós temos o BA e depois nós temos o AB. E essa distância demorou 45 minutos, né? Como o tempo foi o mesmo, a distância percorrida foi a mesma, tá bom? Então significa que A0B menos BA seria a distância que ele percorreu nesse trecho, né? Sei lá, 108 tira 81, por exemplo, né? E a distância que ele percorreu nesse trecho seria o BA menos o AB. E elas são idênticas, né? Ele fala aí que os dois demoraram 45 minutos, manteve velocidade constante, então a distância é a mesma. Então, na verdade, o que está acontecendo é que essa conta tem que ser igual a essa conta. Perfeito? E agora a gente vai usar a técnica da decomposição numérica, né? O A está ocupando a casa da centena, então multiplica por 100. O 0 está na casa da dezena, multiplica por 10, né? Nem precisava escrever, porque o 0 vai embora. E o B está na casa da unidade. Aí menos, vamos colocar entre parênteses, né? Para não gerar confusão. Aí vamos agora decompor o BA, né? Então o B está na casa da dezena e o A na casa da unidade. Agora vamos decompor aqui o BA de novo, dá na mesma, né? Mesma situação. Aí menos, vamos colocar entre parênteses para não dar confusão. Vamos decompor agora o AB. Então 10A mais B, né? O A na casa da dezena, multiplica por 10. B deixa sozinho. Aí, né, só vamos tomar cuidado, distribuir o negativo aqui para não gerar confusão, né? Então vai ficar 100A, o 0 vai embora, mais B, menos 10B, menos A. Aqui aplicando distributiva do sinal negativo, né? Aqui vai ficar 10B mais A, de novo, distributiva do sinal negativo. Pronto, agora vamos juntar os A aqui. Isso aqui vai dar 99A menos 9B. E do lado de cá a gente vai ter, né, 9B menos 9A.
Olha lá, a gente pode dividir essa equação, a gente sempre tem que simplificar ao máximo, tá? Vamos dividir todo mundo por 9. Então vai ficar 11A menos B é igual a B menos A. E agora, né, vamos separar A tudo de um lado, B tudo do outro. Então vamos deixar aqui 11A mais A. Então passou para o primeiro membro, troca o sinal. E esse B que estava no primeiro vai para lá, também troca o sinal dele. Tá lá. Então a gente vai ter 12A é igual a 2B. Simplifica de novo. Sempre tem que simplificar ao máximo, tá? Tem que ficar os números irredutíveis aqui, tá bom? Então aqui vai ficar 6A é igual a 1B. Pronto, né? Já encontramos o valor, certo? Letra de um lado, número do outro. Então o A vale 1 e o B vale 6. Bom, só lembrando, tá? Para não dar nenhuma confusão, na matemática, quando a gente vê uma estrutura desse tipo, a gente tem que falar que o A é múltiplo de 1 e o B é múltiplo de 6. Então, de repente, o K pode ser 10. E aí seria 10 vezes 1, 10, 10 vezes 6, 60. O A era 10 e o B era 60. Ou o K pode ser 2, né? O A é 2 e o B é 12. Só que como A e B representam algarismo nesse exercício, então o K só pode ser 1, tá certo? Então pronto, né? A placa era essa aqui. Então, traduzindo o que foi visto, né? Ele viu uma placa escrito 106, aí depois ele viu uma placa escrito 61, depois ele viu uma placa escrito 16. Isso demorou 45 minutos. Esse aqui também foram 45 minutos, né? Vamos ver qual a distância que ele percorreu aqui. 106 tira 61, ó, dá 45 quilômetros, né? E também tem que dar, né? 45 quilômetros. Então ele faz 45 quilômetros em 45 minutos. Então é 1 quilômetro por minuto. Então agora ele está a 16 quilômetros de Chapuri, então ele vai demorar 16 minutos, né? Então o tempo que ele vai gastar para chegar em Chapuri vai ser 16 minutos, uma vez que ele tem que percorrer uma distância de 16 quilômetros e ele está fazendo 45 quilômetros, 45 minutos, é 1 para 1, né? Quilômetro para tempo aí. Então pronto, a gente já teria aqui o nosso gabarito, né? Daqui 16 minutos ele estará em Chapuri. É só continuar a viagem aí nesse ritmo, daqui 16 minutos chega em Chapuri. Tá certo? Então nós usamos aqui essa técnica, né, da decomposição numérica associada com a proporção no final. Vamos fazer mais um exercício, pessoal, porque isso aqui é diferente, né? Então a gente vai fazer mais um aí para caracterizar mesmo. Vamos lá. A terceira questão. Uma pessoa nasceu dia 1º de janeiro de 1900 e XY. Opa! Incógnita com 2 algarismos. E morreu em dia 2 de janeiro de 1900 e YX. Sendo que X e Y são algarismos diferentes entre si. A idade dessa pessoa, quando ela morreu, era igual à soma dos algarismos do ano do seu nascimento. Dessa forma, podemos concluir que 1900 e XY está entre... Eles colocam sempre de uma maneira que dificulta você testar a alternativa, né? Bom, eu sei quando ele nasceu e quando ele morreu, né? Então, se eu quiser saber a idade dele, basta subtrair um do outro. Então, a idade dele sairia por essa conta, né? O ano do falecimento com o ano do nascimento, certo? Só que aqui no texto, né? Ele fala mais uma coisinha aqui, ó. A idade da pessoa quando ela morreu era a soma dos algarismos do ano do seu nascimento. Então, se eu levar isso em conta, sai outra equação aqui, né? A idade seria o ano de nascimento somando os algarismos, ó, aqui, né? Certo? Então, eu vou poder igualar essas duas, né? Então, eu tenho aqui, ó, que 1900 e YX menos 1900 e XY é 1 mais 9 mais X mais Y. Perfeito? 1900 YX menos 1900 XY, o 1900 lá é irrelevante, já pode ignorar, né? Tá certo? Então vai ficar a mesma coisa que falar
YX menos XY, tá certo? Aqui vai ficar 10, né? Mais X mais Y. Agora, a gente começa a nossa técnica de decomposição numérica. O Y está na casa da dezena, o X da unidade. Muito cuidado com o sinal negativo, né, aqui. Então, o X agora está na casa da dezena e o Y na casa da unidade. Mas agora, como é menos isso aqui, os dois vão ficar negativos já, né? Então, eu costumo colocar parênteses aí para não ter problema com o sinal. Agora eu aplico o distributivo e fica todo mundo negativo. Com o treino, só vai poder pular isso daí e já ir direto. Taca negativo ali tanto no 10x quanto no Y, né? E agora a gente vai juntar os x aí, então, e os y. Isso aqui vai ficar 9y menos 9x é igual a 10 mais x mais y. Vamos passar aquele y para cá, então ele vem negativo. E vamos passar esse 9x para lá, ele vai ficar positivo. Então aqui a gente vai ficar 8y é igual a 10 mais 10x. Aí lembra, tem que simplificar ao máximo. Então aqui a gente vai dividir por 2. 4y é igual a 5 mais 5x. E agora a gente vai colocar esse 5 em evidência. Olha só como é que vai ficar. 5, abre parênteses, 1 mais x. Repara que se eu aplicar a distributiva, né? 5 vezes 1, 5, 5 vezes x. Volta nessa equação de baixo aqui. Tá certo? E agora eu já tenho a proporção, né? Letra de um lado, número do outro. Então, todo esse parênteses está associado com o número 4. Tá? Então, o y vale 5 e o 1 mais x equivale 4. Portanto, x é igual a 4 menos 1, x é igual a 3. Pronto, já tenho aqui, né, a data de nascimento desse cara, seria 1900 e XY, então é 1935. Essa pessoa nasceu em 1935. 1935, que letra que está ali, né? Estaria entre 1920 e 1940. Mas a gente pode tirar a prova real ainda, lembra? Se esse cara nasceu em 1935, é porque ele morreu em 1953. Não é isso? E aí, se a gente fizer essa subtração, né? 1953, 1935, a gente vai ter aqui 5, 10 mais 3, né? Então, isso aqui vai dar 8. Esse cara teve 18 anos, ó, morreu novo, hein? 18 anos. E se eu somar os algarismos, né? 1 mais 9 mais 3 mais 5 tem que dar 18. 1 mais 9, 10. 13, com mais 5, 18. Bateu, tá tudo certo, né? Infelizmente, aí só viveu 18 anos essa pessoa. Mas fica aí, pessoal, tá? Apesar desse exercício triste, a gente entendeu uma técnica legal de decomposição numérica. Bom estudo para vocês e até o nosso próximo vídeo, galera!